pessoal, tudo bem? Eu vou primeiro fazer uma sombra aqui nessas volutas com marrom. Eu tô usando o EZ39. Vocês podem usar também qualquer corante bem aguado, tipo uma aguinha suja mesmo de marrom, para fazer essa sombra. E eu vou fazer isso antes do filete, tá? Essa sombra a gente sempre faz antes do filete. Então eu entro sempre um pouquinho, ó, como se tivesse o lápis entrando mesmo. Vou um pouquinho para dentro e um pouquinho para fora, ó. Molho a cerda toda no pincel e vou fazendo aqui. Molho toda a cerda do pincel. Eu não tô usando um pincel de filete, porque eu quero essa sombra mais larga, tá? A gente até consegue isso com alguns tipos de pincéis de filete, mas se você tiver um número 6, assim, com uma ponta mais aguda, eu acho melhor, acho mais fácil. Deixa eu ver por onde eu começo aqui. Tá dando pra ver, né? Vou continuar aqui, ó. Sempre molhando a cerda toda no pincel com uma aguinha suja de marrom. Ele realmente bem aguado, tá? Às vezes, se você estiver usando um pincel mais longo, que tenha muitas cerdas, só tira um pouquinho o excesso aqui quando você molhar. É só para ele não fazer gotas, ele não pingar na sua pintura, tá? Nesse acabamento. O intuito é só fazer uma sombra realmente. Esse conteúdo eu tô gravando para as minhas alunas das aulas online, das turmas de quarta-feira. E eu vou disponibilizar nos nossos grupos de WhatsApp. E tô postando aqui para vocês hoje, para vocês terem uma ideia. Além das aulas, que têm sido bem proveitosas, a gente passa esses conteúdos que as alunas pedem, porque elas devem fazer algum trabalho em casa, sozinhas. E esse complemento ajuda bastante nessa finalização das peças, né? E o contato que a gente tem também, que o grupo está sempre aberto, elas podem perguntar. Então, só para vocês terem uma ideia aqui do que a gente faz nas aulas online, porque muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida se funciona, se as aulas dão certo, se a pessoa realmente consegue aprender a sombra aqui por dentro do desenho, onde depois eu vou fazer um filete também interno. Tá? Então prestem atenção que eu apoio sempre o dedo e eu faço esse filete, essa sombra, que poderia ser um filete também, o movimento é o mesmo, o pincel é que muda e o quanto você aperta também é o que muda. E o pincel sempre em pé, tá? No filete é a mesma coisa, nada de deitar pincel assim, que o filete vai ficando mais largo e você tem menos controle, a não ser que você queira engrossar o seu filete. Eu tô filetando, vou começar a filetar agora com o preto, que é o 37 ou 12 da Duncan, o EZ, um corante, tá? Vocês podem usar da Cris Santos ou vocês podem usar também o nacional. Essa minha tinta eu acabei de tirar do frasco e ela já tá boa para eu filetar, eu não preciso colocar água nem nada. Isso vocês percebem quando vocês vão fazer o filete, mesma coisa da sombra, né? Apoia o dedo, o pincel em pé e você tem um controle maior. Aquilo que eu falei de deitar é caso você queira fazer algo assim, ó, apertar para aumentar o filete, engrossar o filete em determinados locais, tá? Então eu aperto e puxo ele fininho, por exemplo, tá bom? E se você quiser ainda mais grosso, você vem aqui e faz de novo, ó, aqui pra fora, tá vendo? É importante molhar a cerda toda do pincel para que a pincelada chegue aonde você quer, tá bom? Porque nesse caso aqui não tem sombra e luz. O próprio preto é o seu veículo, é ele que vai levar o pincel até onde você quer, ok? Então, molhando a cerda toda do pincel, preste atenção no seguinte, não pega a bolota de tinta, tá? Então, vamos lá. Eu tô usando o pincel da Condor da linha 422, o 00, que é o mais comprido. Eu gosto de começar pela parte de baixo dessas volutas, dessas folhas, dessas ramagens,
E agora sim eu vou fazer esse filete bem na linha do lápis, tá? Não é nada que você não possa fazer diferente. E a sombra que eu já fiz, aqui no caso, ó, eu encostei o preto na sombra, praticamente passei por cima. Se eu achar que tá faltando, eu volto e faço a sombra novamente, tá? Porque nesse caso, o aguado do marrom, ele não cobre o preto. Não vai fazer nenhuma diferença se eu passar por cima uma pincelada de aguado marrom, ok? Aqui, olha, é o filete daquela voltinha, daquela linhazinha. E aquilo que eu falei pra vocês anteriormente, ó. Eu aperto se eu quiser engrossar. Aí sim eu deito o pincel. Se não, se eu quiser fazer um filete mais fino, né? Eu gosto muito de fazer filete com movimento, por exemplo. Eu digo que parece que ganha mais vida. Então, em alguns lugares, eu dou uma engrossada, ó. Eu acho que ele fica mais vivo, sabe? Com mais movimento mesmo. Continuar. Depois eu vou dar uma acelerada no vídeo para vocês acompanharem tudo. Então, lembrando, novamente, molhar a cerda toda. Se essa tinta for ficando grossa, porque vai secando a água dela, né? Porque aqui eu não pus água, não pus nada, ela tava assim no pote, tá? Se por acaso ela for secando, aí sim você coloca um pouquinho de água. Quando existe uma pontinha no desenho dessas ramagens, eu gosto mais de começar da ponta para dentro, tá? Em alguns lugares, como eu falei, eu gosto que fique mais grosso, porque eu acho que dá mais vida. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo como dá mais movimento? Aqui também, ó, vou fazer mais grosso. Eu posso tanto colocar essa pincelada mais grossa para dentro do desenho ou para fora. Ó, aqui eu ainda não engrossei o filete como eu fiz aqui em nenhum lugar. Olha a diferença. Como aqui fica mais rico, parece que tem mais movimento. Por isso que eu falo que filete não tem que ser igual história em quadrinho, que é tudo retinho, bonitinho em volta do desenho. Tem que ter movimento, gente. Não precisa ser tudo fininho. Não é legal tudo fininho. Claro que tem algum tipo de pintura que sim, uma coisa mais delicada. Mas você vai botar uma voluta dessa italiana com filetinho fininho, não dá. Empobrece o desenho. Empobrece a pintura. Tá? Eu gosto, né, de volutas e folhagens e ramagens assim. Essas aqui bem de estilo italiano. Que é uma bandejinha que eu usei como exemplo em uma das aulas. E falei para as minhas alunas do online que eu ia passar para elas esse videozinho de eu filetando. Agora sim, eu já dei uma engrossada em alguns lugares. E aí vamos lá. Então, vocês vejam que eu entrei com a sombra aqui pro desenho. Aonde tava o lápis, eu fiz sombra também. Aqui eu ainda vou engrossar um pouco mais essa voluta. Ainda não tá do jeito que eu gosto. Mas tudo bem, não precisa fazer isso na primeira pincelada, tá? Não vamos forçar a barra, porque senão, uma coisa de cada vez. Primeiro, faz a sombra. Ao fazer essa sombra com marrom aguado, você já vai estar treinando a sua pincelada pro filete, né? De uma forma mais despretensiosa. Como não tem que ser perfeito, não tem que fazer direitinho, é uma coisa mais aguadinha mesmo. Então, você vai treinando aí a tua mão, teu traço. Aperta e desaperta conforme você quiser, mais fino ou mais grosso. Certo? Mas é sempre bom, né? Tem um filminho desse guardado, um videozinho desse guardado. Bom, deixa eu dar só uma olhada para ver se eu já deixei ele com
movimento suficiente, que eu gosto de dar uma engrossadinha em alguns lugares, para dar aquela enriquecida no desenho. E eu acho que está finito. Tá aí. Vou dar um print para vocês guardarem aí, tá bom? Beijinho.